Beleza. Então, vamos ver o que nós temos para hoje aqui. Conteúdo que eu trouxe para hoje. Integrais que envolvem produtos de potências. Isso aqui lembra a aula passada, né? Produtos de potências, só que agora é de funções diferentes de seno e cosseno. Ok? Então, na aula passada nós dedicamos a aula a uma técnica de integração que era voltada, né, para resolver integrais que tinham potências de seno e cosseno. Foi essa a dinâmica. Hoje, nós vamos continuar trabalhando com produto de potências de funções trigonométricas, evidentemente, só que agora diferentes de seno e cosseno. E quando eu falo diferentes, a gente sabe que são 6 funções trigonométricas, né? Então, se nós falamos de duas na última aula, seno e cosseno, e hoje são funções diferentes dessas, então eu estou falando de tangente, cotangente, secante e cossecante, ok? Então, se nós pensarmos que são 4 funções, é algo muito mais, vamos dizer assim, tende a ser muito mais complexo do que a anterior, que eram só 2, né? Só que eu trouxe a aula numa outra dinâmica. O que significa isso? Na aula passada, conforme a gente for recapitular aqui no próximo slide, a gente dividiu a aula em 4 casos, né, que eu vou até recapitular com vocês aqui daqui a pouco. Esta aula de hoje eu preferi não recapitular e a gente tentar usar, ou melhor, não subdividir em casos, tá? Porque os casos ia ser muitos, tipo 5, 6, 7 casos diferentes, porque eu estou falando de 4 funções, beleza? Então eu preferi não trazer os casos e a gente aplicar a técnica baseado simplesmente nas identidades trigonométricas a serem utilizadas. Então, tipo assim, a gente vai olhar para a integral e vamos falar, opa, se isso aqui é tangente, a gente tem que usar a identidade que tem tangente e secante. Beleza? Se isso aqui é secante, eu tenho que usar a identidade que envolve tangente e secante, que nós vamos ter essa identidade. Então, eu preferi não trazer casos, para não ficar muito confuso essa aula de hoje, ok? Objetivo. O objetivo, então, está alinhado com resolver esse tipo de integral, né? São integrais envolvendo potências de funções trigonométricas diferentes de seno e cosseno. Então, só para a gente recapitular o que nós havíamos visto na última aula, eu sempre trago, né, um apanhado do que nós vimos na última aula. O que eu falei com vocês foi isso aqui. Ó. O que eu fiz na última aula? A gente ia trabalhar com potências de seno e cosseno, eu dividi em 4 casos, beleza? Quando a gente divide em casos, parece que a gente torna o problema um pouco mais complexo. Então eu trouxe essa aula passada subdividida em casos para que eu pudesse apresentar a aula de hoje sem falar desses casos. E a gente vai ver como é que se dá a dinâmica, né? Como é que se dá o desenvolvimento das integrais quando eu não subdivido, tá? Em casos. Mas se vocês olharem, na verdade a gente só tem 2 casos aqui, embora eu tenha dividido em 4, né? Eu dividi em 4 porque ora a gente fala do seno e cosseno sozinho e ora a gente fala do produto do seno e cosseno, né? E aí, expoente ímpar. Ora eu falo do seno e cosseno sozinho e ora do produto de seno com cosseno com expoente par. Então, na verdade, são 2 casos, não são 4, né? Isso é interessante a gente visualizar. Por quê? Porque se você olhar o caso 1 e o caso 2, ambos os expoentes são ímpares. Ó, envolve expoente ímpar. Se envolve expoente ímpar, eu vou usar a identidade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, esse é o caso 1. Então, o caso 1 e 2 se transforma no caso 1. Que diz, se você tiver expoente ímpar, use essa identidade aqui. Ó. Ok? E o segundo caso, que é a generalização do caso 3 e 4, diz o seguinte, opa, se você tiver expoente par na formação aqui dos integrandos, né, das potências, use essa identidade aqui. Ok? Seno ao quadrado igual a meio, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Ok?
Então, ora eu uso essa. Quando é que eu vou usar essa? Quando eu tenho expoentes ímpares, tá? Esse tanto n quanto m aqui, ó, né? Ou pelo menos um ímpar. É como se fosse isso. Eu vou usar essa identidade. Quando tiver pelo menos um par aqui, ou no caso de ambos serem pares, no caso, né? Se envolver expoente par, eu uso essa aqui. Beleza? Então é mais ou menos um resumo aí do que nós vimos na aula passada. E aí você tem que substituir a identidade trigonométrica para ver no que a integral vai se transformar. A ideia é que ao substituir a identidade trigonométrica, a tua integral, que é uma integral complexa, se torne uma integral mais simples de ser resolvida. Beleza? A aula de hoje ela vai então falar de 4 funções diferentes, que são as que são diferentes de seno e cosseno, uma vez que são 6, né, no total, 6 funções trigonométricas, e é nessa linha que a gente vai desenvolver a aula de hoje. Então vamos acompanhar aqui. Então seria o seguinte, eu vou trabalhar com potências, ó, diferentes de seno e cosseno. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Isso vem como uma técnica de integração também, tá? Então eu coloquei 2 exemplos. Eu tenho tangente vezes a secante, tá? E potência aqui mn. Eu não vou tratar aqui como par ou ímpar, pelo menos nesse início, para que a gente possa entender o que a gente deve fazer. Então eu não vou particularizar em casos. E eu tenho aqui cotangente vezes a cossecante, beleza? Também com expoentes. Esses expoentes podem ser pares ou ímpares. A gente vai descobrir no desenvolvimento da aula o que a gente faz quando for par ou ímpar, tá? Então tá aqui. Começa assim, ó. Integração de potências diferentes de seno e cosseno. O que é muito importante, pessoal, à medida que a gente vai evoluindo, é que você tenha muito bem sintetizado o que já foi dado. Por exemplo, essas identidades aí foram identidades que em algum momento a gente trabalhou com elas. Então é interessante que a gente tenha elas em mente. Assim como é interessante, vocês vão ver, principalmente nessa aula de hoje, saber as regras básicas de derivação. Derivada da tangente, derivada da cotangente, derivada da secante, né, ou derivada do cosseno, bem como as regras básicas de integração. Tem que saber. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, ele parte do princípio que aquilo que foi dado anteriormente, você já sedimentou muito bem, você lembra, você sabe, beleza? Então eu coloquei assim, ó, nesta aula será apresentado algumas técnicas para lidar com integrais que envolvem funções tangente, cotangente, secante e cossecante. Beleza? Estas técnicas requerem o uso de identidades trigonométricas, tais como essas aqui. Então, sempre que necessário, a gente vai fazer uso dessas identidades. Mas gostaria de adiantar para vocês que a essência desse tema aqui está nessas 2 identidades aqui. Ó. Por quê? Porque elas envolvem tangente, secante, cotangente e cossecante, que são as funções que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Beleza? Tangente, cotangente, secante e cossecante. Então, a essência da aula de hoje está nas identidades 2 e 3 apresentadas nesse slide aqui. Beleza? Assim como na aula passada, a gente focou nessa 1, não foi? Na aula passada, ó, identidade fundamental, e nessa aqui, ó, nessas identidades aqui. Foi o que a gente focou. Hora seno, hora do seno, hora do cosseno. Eu acho que no slide anterior eu nem coloquei, né? Naquele resumo ali eu não coloquei a do cosseno, só tinha botado a do seno. A gente focou nessas aqui na aula passada. Na aula de hoje a gente vai focar basicamente nessas 2, tá? Principalmente quando envolver potência, de fato aqui, ó, potências envolvendo essas 4 funções trigonométricas listadas aqui. Então, embora eu tenha apresentado as identidades, é importante e interessante que, na medida do desenvolvimento das questões, quando necessário, a gente lembre qual é a identidade a ser utilizada ali, tá? Então, tem que estar bem sintetizado essas informações para que a gente possa desenvolver a aula com maestria, vamos dizer assim, ok? Então, vamos lá. Desafios iniciais. Então, como eu vou falar de potência de tangente, cotangente, secante e cossecante,
Os desafios iniciais, eles consistem em simplesmente encontrar a integral dessas quatro funções. E aí não tem potência, são só elas. Não tem tangente elevada a um número, é tangente elevada a 1, beleza? Por isso que eu chamei de desafios iniciais. Para a gente poder pensar uma forma de como calcular. Só para a gente situar, lá na fórmula de identidades, quando a gente falou de integração, vou escrever aqui só para a gente lembrar como que foi dada. As nossas fórmulas de integrações, elas foram dadas a partir das regras de derivadas. Então, nós tínhamos isso aqui, ó. Integral de seno de u du, era uma regra lá, era menos cosseno de u, beleza? Mais c, né? Mais c aqui. Nós tínhamos uma outra que era integral de cosseno de u du. Isso aqui é seno de u mais c. Essas regras de integração, elas vieram das regras de derivação. Foi assim que a gente fez, tá? Por que eu estou escrevendo elas de novo? Para a gente relembrar como que elas estão apresentadas lá naquela tabela ou naquela aula que foi dada. Aí a segunda era integral de secante ao quadrado de x, ou de u, né? Vamos botar u du. Deixa eu escrever melhor aqui. É porque eu vou apagar isso aqui depois, por isso que eu estou escrevendo rápido, até só para a gente relembrar mesmo. Então, por exemplo, integral de secante de u du, é secante ao quadrado. Isso aqui era tangente de u mais c. Por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. A quarta era cossecante ao quadrado. Então, cossecante ao quadrado de u du era igual a menos cotangente de u mais c. Era a outra forma. Todas elas vieram da fórmula de derivação, porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, foi assim que a gente obteve essas regras, beleza? Depois nós temos uma regra que é secante de u vezes tangente de u du. Isso aqui é secante de u mais c. Por quê? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. E, por fim, cossecante de u vezes a cotangente, também de u du, era igual a cossecante, menos cossecante de u mais c. Tá, por que eu estou falando aí dessas fórmulas? Porque lá nas regras de derivação, o que a gente tem, pessoal? Derivada do seno, a derivada do cosseno, a derivada da tangente, a derivada da cotangente, a derivada da secante, a derivada da cossecante. Beleza? Ou seja, a gente tem as regras básicas associadas às 6 funções elementares, as 6 funções trigonométricas. Na integral, eu não dei essas regras para vocês. As únicas que eu dei foi integral do seno e integral do cosseno. Eu não dei para vocês integral da secante, integral da cossecante, integral da tangente e integral da cotangente. Eu não dei. Que são essas aqui, ó. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quais são as integrais das funções básicas? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Quais são? Elas não foram dadas, tá? As básicas que foram dadas foram só essas aqui, ó. Integral do seno e integral do cosseno. Olha as outras, o que são? Secante ao quadrado, cossecante ao quadrado, secante vezes tangente e cossecante vezes cotangente. Então, os desafios iniciais seriam, se eu tenho uma regra de derivada para seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, e nas regras básicas de integração eu já tenho a integral do seno e do cosseno, quais são as integrais das outras 4? São esses desafios iniciais aqui. Que, inclusive, aí eu vou acrescentar isso para vocês, que em alguns livros de cálculo, quando vocês pegam, vocês têm o resultado dessas integrais que eu chamei de desafios como regras básicas, beleza? Então tem livro que não trabalha com essas 6 regras básicas aqui, ó. Ele trabalha com as regras de cada função. A integral do seno, a integral do cosseno, a integral da tangente, a integral da cotangente, a integral da secante e a integral da cossecante. Isso depende do livro de cálculo. Então, eu apresentei essas 6 para vocês, tá? Mas tem livro que, se vocês pegarem, não tem essas 4 aqui, ó. Dá 3, 4, 5, 6, não tem. Elas vão ter essas aqui que a gente vai calcular hoje.
tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Ok? Foi só para contextualizar. Tá? Do seno e do cosseno a gente já tem. Então, os desafios iniciais calcule a integral das outras 4 funções básicas, que não está lá na lista de regras, na tabela de regras. Ok? E que alguns autores, dependendo do autor, alguns livros apresentam essas integrais como regras básicas. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, os desafios iniciais é exatamente isso. Calcule a integral da tangente de x. Então, repetindo, eu chamei de desafios iniciais porque a gente vai trabalhar com potências e aqui eu estou trabalhando só com as funções individualmente, sem potência nenhuma, ok? Todas elevadas a 1, tá bom? Então, vamos resolver primeiro essa aqui, ó. Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso. Integral da tangente de x dx. Primeira coisa, a gente viu no slide anterior 10 identidades trigonométricas. Uma delas envolvia a tangente, e que nós já usamos em outros momentos. A tangente de uma função de um ângulo é dado pelo seno dividido pelo cosseno. Beleza? Isso é uma identidade trigonométrica, estava no slide anterior. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Por que eu fiz isso? Porque aqui na frente, aqui eu posso chamar o cosseno de u. Certo? Vou chamar o cosseno de u. Por quê? Qual é a derivada do cosseno? Qual é a derivada do cosseno? Alguém sabe? Menos seno de x dx. Não é isso? A derivada do cosseno é menos seno. Tá? Se tiver em dúvida, é só lembrar daquilo lá, ó. Aqui é seno, aqui é cosseno, aqui é menos seno e aqui é menos cosseno. Né? Derivada do cosseno, sentido, desce, né? Sentido horário, menos seno. Quando você substitui ali, em cima, olha o que vai acontecer. O seno vezes o dx, se você passar, né, esse menos para o lado de cá, vai ficar menos du é igual seno de x vezes o dx. Então, seno de x vezes o dx, ele é igual a menos du. Menos du. Estou fazendo pelo método da substituição. Eu poderia fazer pelo método da regra geral, né, do ln, mas eu vou fazer por substituição para vocês entenderem melhor. Quem é o cosseno? Cosseno é o u. Então, aqui vai ficar u. Então, na verdade, isso aqui, se você colocar o menos para fora, vai ficar menos integral de 1 sobre u du. Né? Ou seja, menos ln de u. Menos ln de u. Né? Que é aquela regra básica de 1 sobre u. Está lá na tabela de regras básicas. Ok? Isso eu poderia ter identificado aqui. Ó. Ao invés de fazer a substituição, eu poderia identificar aqui. Ó. Se isso aqui é o u, a derivada do u é menos seno. Se eu botar o menos aqui e o menos aqui fora, era só aplicar a regra do ln. Vai ficar ln de cosseno. Lembra da regra geral? A gente faz direto sem ter que fazer a substituição. Mas eu quis fazer a substituição só para exemplificar para vocês. Aqui vai ficar o quê? Menos ln do cosseno. Né? Ln do cosseno de x mais c. Isso, pessoal, é o que alguns livros chamam de regra básica. Qual é a integração da tangente? É menos o ln de cosseno de x mais c. Ok? Isso é o resultado. Ó, isso aqui, ó, tangente de x dx é igual a menos ln de cosseno de x mais c. Isso aqui, em alguns livros, é uma regra básica, tá? É dado como uma regra básica. Só que em outros livros, o que o cara faz? Eu não sei se vocês lembram. Esse menos aqui, ele é o menos 1. Eu posso jogar ele aqui, ó, como expoente dessa função, desse cosseno. Tá? Vou até melhorar essa seta. Como expoente do cosseno. Lembra a propriedade do ln? Já fez isso. Se você joga para lá, olha o que vai acontecer. Ln
de cosseno de x elevado a menos 1, mais c. Ora, mas o cosseno elevado a menos 1 é a mesma coisa de ln de 1 sobre o cosseno, né? Mais c. Que é a mesma coisa, 1 sobre cosseno é o quê? É secante. Então, ln de 1 sobre cosseno, pela identidade trigonométrica, é secante de x mais c. De repente, você está se perguntando, pô, professor, por que tu não parou aqui? Por que tu não parou nesse resultado, né? E avançou? Porque tem livro que essa aqui é a regra básica. Tem livro que essa aqui é a regra básica. Que é a mesma coisa. Esse menos vem como expoente negativo, vai ficar cosseno elevado a menos 1, é 1 sobre cosseno, mas 1 sobre cosseno é secante. Lembra? Secante começa com S, então é 1 sobre o cosseno que começa com C. É sempre assim, S com C. Se fosse a cossecante, começa com C. Seria 1 sobre o seno que começa com S. Beleza? Então tem livro que é a integral da tangente é menos o ln do cosseno de x, e tem livro que a integral é ln da secante de x. Beleza? Então a gente acabou de resolver esse primeiro aqui, ó. Agora vamos fazer algo semelhante para a cotangente. E a partir de agora a gente vai guardar esses resultados como regra, ou seja, essas fórmulas vão entrar lá na tabela de regras para consultas futuras, beleza? Vou apagar o slide aqui, a gente vai fazer algo semelhante com a cotangente. Semelhante. Muito, muito parecido. Então, ó, agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Beleza? Então vai ficar integral cotangente de x dx. Primeiro passo. Lá na tabela de regras, a cotangente é o cosseno sobre o seno dx. Ou lá na tabela também tem que a cotangente é 1 sobre, é 1 sobre a tangente. Tá? A cotangente é o inverso da tangente. Então é 1 sobre a tangente. Só que se a tangente é seno sobre cosseno, qual é o inverso de seno sobre cosseno? Cosseno sobre seno. Então elas conversam assim. Aqui eu vou ser mais rápido. Ou seja, se eu chamar isso aqui de u, a derivada de u está aqui, ó. Então basta aplicar a regra do logarítmico, né? Se isso aqui é u, se o seno é u, qual a derivada de seno? Cosseno. Está aqui em cima a derivada. Se está em cima, isso aqui vai dar ln de seno de x mais c. Direto. Por que o outro deu maior, professor? Porque eu estava explicando, fiz pelo método da substituição e aqui eu fiz pela regra geral do ln. Ou seja, eu identifiquei o u e percebi que a derivada do u está aqui em cima. Então vai ficar 1 sobre u du. A derivada de 1 sobre u é ln de u. Mas quem é u? Seno. Então vai ficar ln de seno. Isso aí, para alguns livros, é outra regra, tá? Então, qual a integral do cotangente? ln do seno. É assim que a gente verifica. É uma outra regra. Isso aqui a gente vai guardar para consultas futuras, como uma regra básica. Beleza? Então, nós temos esses desafios iniciais aí, que é resolver essas integrais para que a gente possa ter agora, na nossa tabela de regras, as integrais das 6 funções básicas. Integral do seno e cosseno que já estão lá, integral da tangente e cotangente que a gente vai inserir a partir desse resultado e, no próximo slide, integral de secante e cossecante. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, tem algo muito misterioso, nesse caso da secante. Quando se procurava o resultado dessas integrais, olha o que observaram. Olha o que observaram. Secante de x dx. Tentou-se resolver essa integral de tudo quanto é maneira. Tentou-se resolver aplicando os mais variados métodos, tentou buscar aí técnicas de integração, mas alguém, nesse processo investigativo, descobriu o seguinte. Olha o que a pessoa descobriu.
Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, caramba, cara, como que o cara descobre um negócio desse? Mas olha o que o cara descobriu. Ele descobriu que se ele multiplicasse em cima e embaixo, eu vou até botar de outra cor, por secante de x, se liga, mais tangente de x, ele multiplicou em cima esse resultado. Se ele multiplica em cima, eu tenho que multiplicar embaixo, concorda? Porque senão eu altero a minha integral. Então eu coloquei em cima secante mais tangente, embaixo secante mais tangente, e aqui dx. Isso que eu acrescentei de azul é 1. Porque quanto que é uma função dividida por ela mesma? 1. Então eu não alterei minha integral, concorda? Eu não alterei. Só que olha o que isso aqui eu posso escrever assim, ó. Ainda vou melhorar antes da explicação. Eu vou melhorar e vou fazer assim, ó. Secante vezes secante, secante ao quadrado de x, mais secante vezes tangente, secante de x vezes a tangente de x. Beleza? Dividido, aqui tem um dx, né? Dividido por secante de x mais tangente de x. Ok? Repetindo, isso que está de azul é o número 1. É secante mais tangente dividido por secante mais tangente é 1. Então, eu não alterei a minha integral. Só que no processo de investigação, quando se procurava, né, resolver essa integral, o cara descobriu que se ele fizesse isso, ele resolvia a integral. Por quê? Se ele chamar isso aqui de u, olha aqui, pessoal. Vou chamar isso aqui de u, o que está embaixo. Se ele chama o que está embaixo de u, opa, é secante, né? Aqui. Secante de x mais tangente de x. Beleza? Quem é a derivada de u? Derivada da secante, secante de x vezes a tangente. Lembra que eu falei que para o bom desenvolvimento a gente precisa saber das regras anteriores, né? Tem que saber, senão tu não consegue resolver. Derivada da tangente, secante ao quadrado, dx. Isso aqui está aqui em cima. Aqui, ó, secante ao quadrado, secante vezes tangente. Ou seja, o que está embaixo é u, o que está em cima é o du. É só aplicar a regra do ln. Beleza? Isso foi descoberto no processo de investigação. Então, como é que fica essa integral aí? ln do u. Secante de x mais tangente de x mais c. Isso aqui agora para a gente vai ser chamado de regra básica. Com a integral da secante, é o ln da secante vezes a tangente. Lembrando, o tempo todo, tudo que a gente multiplica em cima, se a gente multiplicar em cima por 1.000 e dividir por 1.000, a gente não está alterando a nossa integral original, ok? E aí, com isso, os caras conseguiram perceber que, ao multiplicar em cima e embaixo por essa soma, automaticamente a derivada do que está embaixo aparece em cima. Aparecendo em cima é só aplicar a regra do ln, que eu vou ter 1 sobre u vezes o du. Vai ficar ln de u, mas u é secante mais tangente, então vai ficar ln de secante mais tangente. Isso aqui vai ser uma nova regra básica. É a regra da secante. Beleza? De repente você pensa, caraca, mas de onde veio isso? Pois é, descobriram no processo de investigação, ok? Evidentemente, claro, quando você está investigando algo desse tipo, você está o tempo todo, ou deve procurar o tempo todo, estar investigando as derivadas, né? E algum método que ao você reescrever e alterar ali, né, inserir elementos nesse integrando, sem alterar o integrando, para não modificar a integral, você consiga reescrever as derivadas que são conhecidas, né? Então, a gente procura resolver o problema, mas sempre levando em consideração elementos conhecidos. Então, isso não veio e caiu do céu na cabeça do cara assim, não. É no processo de investigação o cara consegue chegar a isso tendo conhecimento das derivadas envolvidas no processo, tá? Então, não é que caiu do céu, caiu pro cara aí, né?
Não, mas é assim que a gente faz e é assim que a gente adquire mais uma regra, ok? E por fim tem a integral da cossecante, que é algo semelhante ao que foi feito aqui. A única diferença é que a derivada da cossecante é menos cossecante vezes a cotangente. Tem um sinal de menos envolvido aí, tá? Mas é algo muito semelhante. Então, vamos resolver agora cossecante. Depois eu trago as 4 regras sintetizadas para vocês. Então, para cossecante, depois do processo investigativo, os caras chegaram em algo semelhante. Eles pensaram assim, poxa, a cossecante ela é muito parecida com a secante, quando você envolve elas derivadas e tudo mais. Só que ela aparece sinal de menos. Sempre que você deriva a cossecante, vai aparecer um sinal de menos, né? E quando você deriva, por exemplo, a cotangente, aparece menos cossecante ao quadrado. Sempre aparece um menos. Então, o que os caras perceberam? Pô, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, agora, por cossecante, ó, de x menos a cotangente. E uma coisa que eu já quero que vocês observem. Quando eu fiz a da secante, ela conversou com quem? Com a tangente. Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. A secante, ela conversa com a tangente. Beleza? Então, secante, ó, ela conversa com a tangente. A cossecante, ela conversa com a cotangente. Por quê? Derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, essa conversa com essa e essa conversa com essa. Poderia até ser uma seta assim. Tá? Elas têm relações diretas. Então, aqui, o que o cara percebeu? Pô, se eu multiplicar pelo cossecante menos a cotangente, em cima e embaixo, resolvi a integral. Então, cossecante em cima e embaixo. Esse cara aqui de baixo vai ser o U. Esse cara aqui vai ser o U. E aqui eu tenho um dx, evidentemente. E se você tiver em dúvida, você pode até executar aqui, ó, derivada do U. A gente pode até fazer aqui, ó, quem é a derivada do U? Derivada da cossecante, conforme eu falei para vocês, é menos a cossecante vezes a cotangente. Beleza? Opa, vezes a cotangente. Menos, eu tenho esse menos aqui, ó, tá? Qual a derivada da cotangente? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Com esse menos aqui vai ficar mais. Cossecante ao quadrado de x. Então, a derivada da cotangente é menos a cossecante. Como eu tenho um menos aqui, vai ficar mais cossecante ao quadrado. Tá? Isso aqui teria um parênteses e automaticamente o dx aqui no final, né? Olha lá o que está lá em cima. Cossecante vezes cossecante, cossecante ao quadrado. Cossecante vezes menos a cotangente, menos a cossecante vezes a cotangente. Então, o que está lá em cima é o du. Então, na verdade, eu tenho integral de u du. Aquela integral lá, ó. Essa integral aqui em cima seria a integral de 1 sobre u du. Qual a integral de 1 sobre u du? É o ln de u. Mas quem é o u? Cossecante de x menos cotangente de x. Mais c. Isso aqui para a gente vai entrar na tabela de regras. É uma nova regra. Ou seja, agora vocês conhecem as regras de integração para as 6 funções básicas de trigonometria, né? A integral do seno, a integral do cosseno, a integral da tangente, a integral da cotangente, a integral da secante e a integral da cossecante. Né? Então, vocês conhecem agora a integral das 6 funções básicas que vocês não conheciam anteriormente, porque não estava lá naquela tabela de regras, porque a tabela de regras a gente usou as mesmas regras de derivada para obter as regras de integração. E os problemas exigiam as regras naquele formato. Tá? A partir de agora, conhecendo essas novas regras, vocês podem fazer uso delas. E não se assuste com regras, porque tem, só para vocês terem ciência,
Tem livros imensos, só de regras de derivada integral. Um livro inteiro, só de regras. Eu lembro que, inclusive, quando eu fazia o mestrado, tinha uma disciplina que a gente podia, inclusive, usar o livro para consulta. Porque as contas eram tão grandes, que a gente tinha que usar o livro de consulta para descobrir qual era o resultado da integral. Então, nesse livro, ele tem, por exemplo, nesses livros de regras, ele tem, por exemplo, a integral por mais variados formatos e combinações de funções possíveis. Então, era permitida a consulta porque resolver integral lá no mestrado, isso aí para o professor era o de menos, entendeu? Isso a gente deveria ter feito na graduação. Lá a gente precisava dos resultados dessas contas para executar outras contas imensas lá da engenharia, tá? De disciplinas voltadas para engenharia, então era aplicação. Então não se assuste com regra. Mais regras, não, regras tem infinitas regras aí, pô. Tem inúmeras regras aí, tá? Dá até para a gente ficar louco com as regras que existem. Beleza? Então, esses desafios eu chamei de desafios iniciais, porque a princípio eu não falei das 4 funções sob o ponto de vista de uma potência, né? Que aí eu vou considerar uma potência diferente de 1, claro, expoente, né? Porque se for 1, é essas 4 aqui. Mas aí eu trouxe elas sintetizadas aqui, ó. Tá aqui, nossas 4 novas regras, beleza? Foram as regras que nós acabamos de obter aí. Então nós temos essa e essa. Todas elas envolvem o ln, tá? Para completar, a gente tem a integral do seno de x dx, que aí eu estou falando das 6 funções, ó. Seno, tangente, cotangente, secante e cossecante. E a integral do cosseno. Isso aqui a gente já tinha trabalhado com elas antes, tá? A do seno, a integral do seno é menos cosseno, e aí é cosseno de x mais c, e aqui é seno de x mais c. Tá aí as 6 regras básicas envolvendo as funções trigonométricas. Beleza? Posto isso, ou seja, determinadas essas 4 regras básicas, foi só um aquecimento, agora a gente vai adentrar de fato as integrações de potências diferentes de seno e cosseno, ou seja, envolvendo as 4 funções já trabalhadas na aula de hoje. Ok? E aí a gente vai ver como é que funciona, como é que se dá esse desenvolvimento aí. Então, vamos avançar aqui. Tá aqui. Lembra lá naquelas identidades trigonométricas, as 2 que eu destaquei e falei que seriam fundamentais para o desenvolvimento da aula de hoje? Estão elas aí. Como eu vou falar de tangente, cotangente, secante e cossecante, nada melhor do que trazer as identidades que as relacionam, né? Então, conforme eu falei, a tangente conversa com a secante e a cotangente com a cossecante. Então, são 2 identidades trigonométricas que nós vamos usar frequentemente aqui no desenvolvimento da aula de hoje, e isso vai facilitar aí a resolução das integrais, ok? Então, os próximos exemplos, eles de fato vão envolver essas 4 funções, só que agora uma potência de fato, né? Potência, vamos dizer assim, um expoente diferente de 1, como a gente tratou anteriormente, tá? Agora a gente vai falar de fato de potências. Pessoal, quando é que eu uso a identidade 1? Quando é que eu uso a identidade 2? Porque conforme eu falei no início, eu não subdividi a aula em casos, beleza? Por quê? Porque se eu fosse separar em casos, ia dar 6 casos diferentes. E isso ia ficar muito confuso. Então, o que eu preferi fazer? Não vai ter casos, não está subdividido em casos, a gente vai direto para os exemplos, e a gente vai usar a identidade que a função da integral indicar. Ou seja, se tiver tangente, eu vou usar essa. Para que eu vou usar essa? Essa aqui não tem tangente. Né? Se tiver cotangente, eu vou usar essa. Por que eu iria usar essa? Tudo bem que a tangente e a cotangente elas se conversam. Porque a tangente é o inverso da cotangente. Beleza? A tangente é o inverso da cotangente. Elas conversam. Essa com essa conversa. Mas ou eu vou usar essa ou vou usar essa. Ou uso as duas no caso de aparecer, por exemplo, sei lá, se aparecer tangente com cossecante. Mas quando aparecer é tangente com secante, cotangente com cossecante. Aí a gente vai usar essa aqui, que está relacionando as duas. Beleza? Então o problema é que vai dizer qual que a gente vai usar.
Então, vocês só têm que guardar essas identidades. Ó. 1 mais a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. 1 mais a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Beleza? Então, vamos ver o que nos aguarda. Ó. Primeiro problema. Agora sim, eu tenho a função tangente, ela está sozinha e ela está ao quadrado. O que nós vimos no slide anterior? Nós vimos o seguinte, que 1 mais a tangente ao quadrado é igual secante ao quadrado. Não foi isso que a gente viu? Beleza, aqui eu tenho tangente. Você poderia se perguntar, o que acontece se eu passar esse 1 para lá e substituir o resultado aqui? A gente pode analisar. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai investigar. Vocês já sabem quais identidades utilizar, então vocês vão ter que investigar. Então, vou passar secante ao quadrado menos 1. Beleza? Até aqui tranquilo? Passei o 1 para o outro lado. Então, eu sei que a tangente ao quadrado é isso. Eu posso substituir aqui e ver o que acontece. Outra coisa, se você for na sua tabela de regra, lá não tem integral da tangente ao quadrado. Lá tem integral da secante ao quadrado. E agora, com o resultado que a gente achou anteriormente, integral da tangente, mas não de tangente ao quadrado. Então, vou substituir. Vai ficar integral, no lugar da tangente vai ficar secante ao quadrado de x menos 1 dx. Até aqui tranquilo, né? Substituição. Fiz a substituição usando a identidade que eu acabei de apresentar para vocês e que eu já havia apresentado em aulas anteriores. Se você quiser, e nós vamos fazer isso para facilitar, vamos separar aqui a integral de secante ao quadrado dx menos a integral de 1 dx. Se você for na sua tabela de regras, ou se você lembrar das regras de derivada, você sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado é tangente. Então, essas duas fórmulas estão lá na tabela. Tanto a derivada da tangente secante ao quadrado, como a integral da secante ao quadrado é tangente. Então, já matamos, ó, já resolvemos. Qual a integral da secante ao quadrado? É uma regra básica, tangente de x, menos qual a integral de 1? X mais c. Opa, então quando for tangente ao quadrado, é só usar a identidade ali que a gente consegue resolver. Ok? Foi? Simples, né? Então a gente usou a identidade e percebe-se que resolvemos até com facilidade, porque tanto essa integral quanto essa são regras básicas. Integral da constante, integral da secante ao quadrado, que já é conhecido. Tangente, porque a derivada tangente é secante ao quadrado. Beleza? Então está resolvido. Está resolvido essa aí. Vamos avançar. Isso aqui deu ok. Vamos avançar mais e ver o que a gente vai encontrar pela frente. Vamos para o próximo exemplo. Esse foi simples, né? Próximo exemplo. Tangente ao cubo de x. E agora? Tangente ao cubo de x. Primeira coisa que eu convido vocês a fazerem. Qual é a identidade que relaciona a tangente? Das duas que eu apresentei anteriormente. É 1 mais tangente ao quadrado de x igual secante ao quadrado de x. Não foi essa? Essa aqui, ó. Pô, professor, mas e a outra? Eu não quero falar da outra, porque a outra envolve cotangente e cossecante. Nenhuma das duas estão aqui. Então, eu não quero falar da outra, entendeu? Eu quero falar da tangente, porque a tangente, eu sei que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Eu sei disso. Beleza. Só que aqui é o cubo, professor. E agora? Como é que eu vou fazer? Se eu tenho tangente ao quadrado, eu acho que, de forma lógica, seria interessante a gente separar aqui, concorda? A gente separar tangente de x vezes tangente ao quadrado. Professor, mas por que tu está abrindo tangente ao quadrado? Porque eu preciso da tangente ao quadrado para usar a identidade, senão como é que eu vou usar? Certo? Como é que eu vou usar a identidade tangente ao quadrado se eu tenho tangente ao cubo? Então, eu abri em duas. Estou tentando usar a lógica, estou tentando usar, vamos dizer assim, um raciocínio lógico aí. Se eu preciso da tangente ao quadrado, né, tá aqui, ó,
Então, eu abri. Beleza. Só que eu sei quem é tangente ao quadrado. Quem é tangente ao quadrado? É a secante menos 1. Mesma coisa da questão anterior, né? Então, vamos substituir aqui. Então, vai ficar igual. Eu vou ter integral de tangente de x. No lugar da tangente ao quadrado, eu vou substituir isso. Então, vai ficar secante ao quadrado de x menos 1 dx. Eu aconselho você sempre separar as integrais, ou seja, distribui aqui, ó, e separa para você analisar individualmente, tá? Eu aconselho você analisar individualmente, se você preferir, tá? Eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou separar aqui, ó. Vai ficar integral de tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx menos a integral da tangente de x dx. Beleza? Integral da tangente de x dx. Show? Tá aí. A primeira integral, qual é a derivada da tangente, pessoal? Secante ao quadrado, não é isso? Pô, então se isso aqui for o meu u, isso aqui tudo é o du. Então, como é que eu resolvo essa integral aí? Essa primeira. Se isso aqui é o meu u, opa, porque aqui é o du. Por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado dx. Tá aqui, esse aqui é o du. Pô, mas se isso aqui é o u e o du está ao lado, é só aplicar a regra da potência. Soma 1 no expoente, divide pela soma. Não é isso? Só que quem é o meu u? Meu u é a tangente. A tangente está elevada a 1. Então, é como se fosse a regra da potência geral aqui. Só que a minha base é a tangente. Beleza? Então, vai ficar tangente... Opa, deixa eu colocar de azul aqui para seguir o... Tangente ao quadrado, ó, de x sobre 2. Tangente ao quadrado de x sobre 2. Ok? Vou repetir. Chama a tangente de u, derivada da tangente é secante ao quadrado. Ou seja, a derivada já está ao lado. Regra da potência geral. Soma 1 no expoente e divide pela soma. Menos... Qual a integral da tangente? A gente resolveu anteriormente. Vocês lembram? É ln. A gente pode usar ln da secante de x, né? Mais c ou menos ln do cosseno. Só que se eu botar menos ln do cosseno com esse menos, vai ficar mais ln do cosseno. Então, posso até colocar assim, ó. Ai, caramba, apaguei. E agora para voltar? Voltou. Eita. Vamos lá. Então, vou apagar só esse c aqui, ó. Pode ser isso ou tangente ao quadrado de x sobre 2 menos... O outro resultado que a gente encontrou foi menos o ln do cosseno de x. Só que menos o ln do cosseno com esse menos que tem aqui fica mais. Então, é isso ou isso a resposta. Tá? Claro, aqui tem mais c, né? Evidentemente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tu tá resolvendo o exercício de um livro, tá assim. Tá olhando em outro livro, tá assim. Porque são equivalentes. Então fica a critério do autor, porque são coisas semelhantes. Tá? Só escrito de maneira diferente, mas como as funções trigonométricas se relacionam, a gente pode representar desta maneira aí. Ok? Então, o que eu quero que vocês observem? Que a partir do momento que a gente substituiu a identidade, as integrais ficaram simples. Ficou uma integral aqui, ó, em que a derivada do u já está ao lado, e a outra que a gente obteve ali no primeiro momento. Se você não conhecesse esse resultado, pessoal, conforme a gente fez no slide anterior, ia ter que resolver essa tangente. Ia fazer seno sobre cosseno, igual a gente fez lá. Ia chegar aqui. Beleza? Ia ter que resolver até encontrar o resultado da integral.
como nós fizemos anteriormente, a gente está usando o resultado. Beleza? Então tá aqui. Observe que eu não separei expoente par, expoente ímpar. Quando o expoente era ímpar, uma vez que eu precisava, de um expoente par, eu abri. Por isso que eu não separei em casos, tá vendo? Eu estou usando a lógica, beleza? Eu usei a lógica. Vamos ver o próximo exemplo. Vamos ver o que nos aguarda aí no próximo exemplo. Agora eu posso apagar e vamos para o próximo exemplo. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem cotangente à quarta. Então, observe. Antes eu estava falando da tangente, agora eu estou falando da cotangente. Como eu estou falando da cotangente, vocês concordam que a identidade é a outra? A identidade é a outra, né? Então, como é que era a identidade lá? Ó? 1 mais... Lembram? A cotangente, ela se conversa com a cossecante. Não esqueça disso, tá? Então, 1 mais a cotangente ao quadrado é igual cossecante ao quadrado. Beleza? Então, tá aí a segunda identidade lá que eu havia dado. Como agora apareceu cotangente, eu vou tentar usar essa cotangente aí. Só que, de novo, eu preciso, a identidade é cotangente ao quadrado, aqui está a quarta. Então, por que a gente não abre isso? Vamos abrir. Né? Vamos abrir assim, ó. Cotangente ao quadrado de... Opa, aqui é 3x, né? Cotangente ao quadrado de 3x ao quadrado, né? Vezes cotangente ao quadrado de 3x dx. Pessoal, aqui na identidade é x e aqui é x, mas se for 5x, 5x, 10x, 10x, 1000x, 1000x, funciona do mesmo jeito, tá? Desde que esse ângulo aqui e esse seja o mesmo. Então, a gente vai usar uma identidade semelhante, tá? Aqui eu posso abrir em 2, mas eu também poderia abrir cotangente ao quadrado de 3x ao quadrado, né? Poderia colocar cotangente ao quadrado de 3x e aqui ó, ao quadrado e substituir aqui dentro. Poderia fazer isso. Só que eu sei que quando eu derivo cossecante, aparece cotangente. E quando eu derivo a cotangente, aparece cossecante. Então eu prefiro abrir assim e substituir o 1 para ver o que vai acontecer. Porque sempre que eu derivo 1, e se eu elevar ao quadrado, o que eu vou encontrar aqui, pode ser que eu não consiga relacionar cotangente com cossecante. E das derivadas, eu sei que quando você deriva cotangente, aparece cossecante, e quando você deriva cossecante, aparece cotangente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou repetir a primeira cotangente ao quadrado de 3x. No lugar da segunda, dessa aqui, ó, eu vou substituir cossecante ao quadrado de 3x menos 1. É só passar esse 1 para o lado de lá. Ó. Só que agora observe que eu estou trabalhando com o argumento 3x. Né? Como aqui é cotangente ao quadrado de 3x, vai ficar cossecante ao quadrado de 3x menos 1. dx. E agora eu vou separar. Vamos separar para ver o que acontece? O que é separar, professor? Separar em duas integrais. Essa com essa e essa com essa. Para ver se fica mais fácil, né? Então, vai ficar cotangente ao quadrado de 3x vezes cossecante ao quadrado de 3x menos, dx aqui, né? Menos a integral de cotangente ao quadrado de 3x dx. Separei. Agora eu quero que vocês analisem. Pensa nas derivadas. Qual é a derivada da cotangente? Estou pensando na cotangente como u. Só a cotangente, aqui está ao quadrado, né? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Ou seja, vamos fazer um teste aqui. Presta atenção. Se eu chamar a cotangente de
3x de u, olha só, quem que vai ser o du? Derivada da cotangente é menos cossecante. Lembra quando eu falei, quando eu derivo um, aparece o outro. Menos cossecante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, vezes a derivada do argumento. Derivada de 3x, que é a regra da cadeia. Derivada de 3x é 3, então eu posso colocar um 3 aqui, ó. Dx. Beleza. Se eu chamar esse cara aqui de u, parte da derivada dele já está aqui, ó. Basta eu colocar um menos 3 aqui e um menos 3 lá fora. Beleza? Ou melhor, um terço, né? Menos um terço aqui fora. Se eu multiplicar por menos 3, tem que dividir por menos 3, é como se fosse isso. Porque menos um terço vezes menos 3 dá 1. Então, por que eu botei esse menos 3 aqui? Porque se eu chamar esse cara de u, a derivada dele, parte da derivada já está aqui, ó. Isso aqui é parte do du. Se eu colocar o menos 3 aqui, isso aqui é o du. Então, isso aqui tudo agora é o meu du. Poxa, se esse aqui é o du e esse aqui é o u, é só aplicar a regra geral, da potência geral. Soma 1 no expoente e divide pela soma. Já matei a primeira integral. Então, como é que ficaria a primeira integral? Eu tenho menos um terço, cotangente ao quadrado, soma 1 no expoente. Vai ficar cotangente ao cubo. Dividido por 3. Soma 1 no expoente e divide pela soma. Beleza? Então, já matei essa integral aqui. Menos, agora eu vou pensar na outra. Menos, qual a integral da cotangente ao quadrado, pessoal? Olhei lá na tabela de regras, não tem. Opa, mas eu estou vendo uma identidade aqui, ó. Opa, então no lugar dessa integral, eu posso fazer isso, ó. Integral de, quem é a cotangente ao quadrado? É cossecante, vai ficar menos a cossecante. Vou substituir assim, ó. Eu vou substituir a cotangente ao quadrado de 3x pela cossecante ao quadrado de 3x menos 1. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Por quê? Porque eu não sei qual é a integral da cotangente ao quadrado, mas eu sei que a cotangente ao quadrado é a cossecante menos 1. Beleza? Então eu posso fazer isso. Sendo que eu já matei essa primeira integral, conforme eu expliquei para vocês aqui, a regra geral. Por isso que é importante dominar as técnicas anteriores, porque você usa elas o tempo todo, à medida que você vai evoluindo. Só que isso aqui ficaria cosseno menos 1. Né? Esse 1 vai passar para lá, ó. Só que menos com esse menos aqui vai ficar mais, vai ficar integral de... Opa. Então, ó, cossecante ao quadrado menos 1. Só que eu já vou aplicar aqui, ó, menos a cossecante, menos com menos, mais... Vou botar o dx aqui. Mais a integral de 1 dx. Beleza? Esse menos 1 aqui, com o menos aqui da frente, fica mais. E essa cossecante com o menos aqui da frente, fica menos. Então, ficou menos cossecante ao quadrado mais 1. E aí, eu não sei se vocês perceberam. A primeira integral eu já resolvi, né? A primeira integral está aqui, ó. Menos 1. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar menos 1 nono. Estou fazendo aqui em cima. De cotangente ao cubo de 3x. Beleza? Agora, olha aqui. Cossecante ao quadrado de 3x. Cossecante ao quadrado de 3x, se você olhar lá na tabela de regras, eu tenho a integral da cossecante ao quadrado. Quanto que é a integral da cossecante ao quadrado? De um número. Menos cotangente. Só que aqui é 3x, ó. Qual é a derivada de 3x? 3. Então, eu vou colocar 3 aqui e 1 terço aqui fora. Por que eu estou botando 3 aqui? Porque a derivada de 3x é 3. Então, isso aqui é uma regra da cadeia, né? Porque quando você deriva a cossecante, vai ficar cossecante, ou melhor, quando a cossecante for u, e você deriva essa cossecante, por exemplo, não, calma aí, desculpa. A integral da cossecante ao quadrado de u, por exemplo, já é uma regra básica, é menos a cotangente de u. Na verdade, o u aqui é o 3x.
ok? Qual a derivada do u? 3. Então, coloco 3 aqui, ou seja, a derivada do u já está aqui, vai ficar cossecante ao quadrado de u. Qual é a integral? Isso aí está lá na regra na tabela de regras. Qual é a integral da cossecante ao quadrado de u? É menos a cotangente. Beleza? Menos a cotangente de u. Só que o u aqui é 3x, então vai ficar menos 1/3, que já está aqui fora, ó, menos 1/3. A integral da cossecante ao quadrado é menos a cotangente. Então, como é menos a cotangente, menos com menos vai ficar mais aqui, e aqui vai ficar cotangente de u. Mas o meu u é 3x. Então, cotangente de 3x. Mais a integral de 1x mais c. Se você derivar isso aqui, você vai chegar nesses resultados aqui. Beleza? É só derivar, ó. Qual a derivada da cotangente? Lembram? Lembram qual a derivada da cotangente? Tem que saber as regras. É menos cossecante ao quadrado, vezes a derivada de 3x, vezes 3. Corta o 3 de cima com o de baixo, vai dar isso aqui. Menos cossecante ao quadrado de 3x. Ou seja, volta, né? Se a gente usar certinho, volta. Então, o que aconteceu nesse problema? Eu abri em duas, substituí só em uma, porque eu sei que quando eu multiplico cotangente e cossecante, isso dá bom, porque elas se comunicam diretamente. Só que eu caí numa segunda integral, que é potência. E eu usei a própria identidade novamente dentro dela, para conseguir resolver. Então, a aula de hoje, ela se resume basicamente em fazer o uso dessas duas identidades, ora uma, ora outra, de acordo com a necessidade, para que você possa conseguir resolver as integrais de forma mais fácil do que as integrais que são apresentadas, ok? E assim a gente resolve esse outro exemplo, tá? Vamos para o próximo? Pessoal, isso aqui, às vezes você está vendo aí, está assustado e tal, mas se você não colocar a mão na massa, não adianta. Já falei isso, não adianta ficar só olhando. Tem que praticar. Quando você começa a praticar, começa a lidar com essas funções, você começa a entender e as coisas começam a fazer mais sentido, né? Porque você está ali manipulando, está trocando. Opa, isso aqui é a mesma coisa que isso, posso substituir. Ah, isso aqui eu posso fazer isso, porque aí eu posso usar aquela regra básica que está lá na tabela, ok? E outra coisa que eu já falei para vocês, vocês têm que procurar estudar com a tabela na mão. Tem que consultar a tabela, tá? Isso facilita o processo de aprendizagem aí. Tem que estar com a tabela ali para vocês entenderem ali e até ir se familiarizando com essas identidades para que vocês possam conhecer as equivalências aí quando se trata de funções trigonométricas. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui era o quê? Cossecante, cotangente à quarta. E agora? Cossecante à sexta. Caramba, e agora? Cossecante à sexta. Primeiro, qual era a identidade que nós tínhamos que envolvia cossecante? 1 mais cotangente ao quadrado de x, eu vou botar x porque aqui é x, igual cossecante ao quadrado de x. Beleza. Pô, professor, mas eu tenho cossecante à sexta. Beleza, então vamos abrir. Eu vou abrir. Você tem várias maneiras de abrir. Cossecante ao quadrado, cossecante ao quadrado, cossecante ao quadrado. Cossecante à quarta vezes cossecante ao quadrado. Beleza? Você pode abrir de várias maneiras. Eu vou abrir assim, ó. Cossecante, eu preciso de um cossecante ao quadrado. Ao quadrado vezes cossecante ao quadrado de x, dx. Será que está certo? Cossecante ao quadrado dá cossecante à quarta. Cossecante à quarta vezes cossecante ao quadrado, cossecante à sexta. Professor, mas por que tu abriu assim? Por que tu fez isso? Né? Tem uma observação. Olha aqui. Quando eu fiz o exemplo anterior, eu percebi que se tivesse cotangente ao quadrado multiplicando a cossecante, a integral sai de forma até rápida, né? A gente fez isso na aula passada, no exercício atrás. Estava cotangente
vezes a cossecante ao quadrado. Era só chamar a cotangente de U, porque a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. Então, por isso que eu separei e deixei isso aqui, ó, de stand-by. Por quê? Porque no lugar desse aqui vai entrar, no lugar desse vai entrar um mais cotangente. Então, eu já vou ter produtos de cotangente com cossecante ao quadrado. Porque a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. Então, eu estou guardando essa cossecante aqui para ela ser a derivada do U. Beleza? Foi algo que eu observei no exemplo anterior. No exemplo anterior, a gente tinha cotangente ao quadrado vezes cossecante ao quadrado. Vocês vão entender, olha só. Quem é a cossecante ao quadrado? É 1 mais cotangente. Então, vai ficar 1 mais cotangente de x ao quadrado de x ao quadrado, vezes a cossecante ao quadrado de x dx. Beleza? Isso aqui está ao quadrado, é cubo da soma. Então, vai ficar 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes a cossecante, já vou separar. Vai ficar cossecante ao quadrado de x dx. Acho que aqui não vai dar, vou fazer embaixo. Então, ó, isso aqui é quadrado da soma. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes a cossecante que está lá fora, vai ficar cossecante ao quadrado de x dx. Mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, vai ficar 2 vezes a cotangente ao quadrado, vezes a cossecante aqui. Então, vai ficar 2 cotangente ao quadrado de x vezes a cossecante ao quadrado de x dx. Mais cotangente ao quadrado da cotangente à quarta. Cotangente à quarta vezes a cossecante, vai ficar integral de cotangente à quarta de x vezes cossecante ao quadrado de x dx. Então, além de resolver o quadrado da soma, eu já multipliquei com a cossecante e separei em 3 integrais. Tá aí. Beleza? Primeira integral. A primeira aqui. É simples. Simples, simples, simples. Por quê? Porque eu sei que a derivada que a integral da cossecante ao quadrado é cotangente. Por quê? Porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Ok? Ou seja, se você olhar lá na tabela de regras, isso aqui está lá na tabela de integral. A integral da cossecante é menos cotangente de x. Pô, professor, não entendi. É porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Com esse menos aqui, fica cossecante ao quadrado. Ok? Tem que saber as derivadas, bem como as regras básicas de integração. Então, a integral do meio, ela sai lá da regra. É direto. Está lá na regra. Beleza? Quem é a segunda integral? E agora? Pô, eu acabei de falar que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um menos aqui, ó, como se fosse menos 1, beleza? E colocar um menos lá fora. Posso colocar um menos aqui e um menos aqui fora. Então, vai ficar menos 2 aqui. No lugar desse mais aqui. Tá? Porque se eu botar um menos 1 aqui dentro e um menos 1 lá fora, isso dá 1. É aquele famoso de multiplicar por 1 e dividir por... multiplicar por menos 1 e dividir por menos 1. É a mesma coisa. Agora eu posso chamar esse cara aqui de U. Que o U é o quê? É o cotangente. Tá? Qual a derivada da cotangente? Menos cossecante ao quadrado. Já está menos aqui. Ó. Esse aqui é o DU. Esse cara todo aqui é o DU. Então, se isso aqui é o U, como é que eu resolvo isso? Soma 1 no expoente e divide pela soma. Como aqui é menos 2, vai ficar menos 2. Cotangente, soma 1 no expoente, divide pela soma. Beleza? Então, esse aqui é o U, a derivada do U está ao lado. Por isso que eu deixei esse cosseno separado, porque eu sei que quando eu fosse substituir aqui a cotangente, eu ia ter produto de cotangente com cossecante ao quadrado. E o cossecante ao quadrado é exatamente a derivada da cotangente, ou seja, ia resolver facilmente. Isso é algo conhecido da tabela de derivação. Então, você sempre executa o passo a passo baseado nos conhecimentos prévios que você já tem. Tá?
A terceira integral, mesma coisa. Ó. Se esse aqui é o u, a derivada do u é menos cosseno. Vou botar menos aqui e menos aqui fora. Beleza? Então, mais que menos dá menos. Se a derivada do u está aqui, é só aplicar a regra da potência. Por que potência, né? Porque está com a tangente à quarta. Então, vou somar 1 no expoente. Vai ficar a quinta dividido por 5. Mais c. Ok? Então, depois que a gente separa, observe que o resultado sai direto, tá vendo? Eu estou usando aqui tudo regra da potência básica, né? Regra da potência geral. Tá? Porque elas estão ao quadrado. Então é como se fosse u ao quadrado. Vai ficar u ao cubo sobre 3, está aqui. Aqui é como se fosse u à quarta, vai ficar u à quinta sobre 5, está aqui. Beleza? Se eu derivar esse resultado, vai dar esses integrando aqui das 3 integrais. Ok? E com isso a gente mata mais um exercício. Difícil? O que vocês acharam? Fácil ou difícil? É chatinho, né? Tem que praticar aí legal, porque é um pouco chatinho, ok? Vamos ver o que nos aguarda. Por enquanto, olha só. Por enquanto, eu estou falando das funções, mas eu nem falei dos produtos ainda, né? Estou falando, elas estão aparecendo sozinhas. Só para vocês já entenderem o grau de dificuldade que vai estar envolvido aí. Secante ao cubo. Pessoal, por que eu não separei em casos? Porque a única restrição, olha só, a única restrição do uso das duas identidades é quando a secante e a cossecante, eu botei aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão vendo, aqui, ó, quando a secante e a cossecante tiverem expoente ímpar, aqui, ó, ímpar, essa integral não sai pelo uso das identidades. Vocês podem até fazer um teste depois. Se vocês fizerem um teste e aplicar aqui, ó, se vocês abrirem aqui, ó, secante ao quadrado vezes a secante de x dx e substituir aqui por 1 mais tangente ao quadrado, vocês podem fazer um teste, ver se vocês vão conseguir resolver. Tá? Não sai. Não sai. Não adianta substituir, você vai obter novas integrais, as novas integrais não vão ser, você não consegue resolver por regras básicas. Beleza? Não consegue, você pode até tentar depois. O que se descobriu? O que se descobriu? Que toda vez que aparece secante e cossecante, eu posso usar as identidades, manipular, trocar, fazer o que eu quiser, eu não consigo resolver. Só sai por integração por partes. Só sai por integração por partes. Então, não vou nem perder tempo substituindo as identidades. Isso foi descoberto e determinado. Não sai pelas identidades. É a única exceção. Para secante e cossecante com expoente ímpar, não adianta substituir. Como é que é a integral por partes? Vocês lembram? É u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Essa é a fórmula. Ou seja, vocês vão ter que chamar alguém de u e alguém de dv. Aí vocês vão achar o du e o v e aplicar naquela fórmula ali. Bem, mas eu só tenho secante ao cubo aí. Então, quem vai ser u, quem vai ser dv? Outra coisa. Lembra do Liat? Liat. O u é da esquerda para a direita. Então, logarítmico não tem, inversa trigonométrica não tem, algébrica não tem, trigonométrica. Então, o u vai ser trigonométrico. Usando lá o Liat, né? Ele vai ser trigonométrico. Só que, se a gente chamar a secante ao cubo de x, de u, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Porque a derivada disso vai ser 3 vezes a secante, vezes a tangente. É regra da cadeia. Vai ficar complexo. Então, o que é aconselhado? Você chegar aqui, ó, e fazer isso, ó. Secante de x vezes secante ao quadrado de x.
dx. E antes que vocês falem assim, pô, professor, mas como é que a gente vai saber? Não, vocês vão ter que investigar. É como se fosse isso, entendeu? O processo de integração é o tempo todo investigativo. Você tem ali, e aí eu chamo de u, a secante ao cubo. Aí tu não vai chegar a lugar nenhum. Aí tu fala, caramba, não é isso? Então vou abrir em secante vezes secante ao quadrado e ver o que dá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar de u a secante, beleza? E vou chamar de dv secante ao quadrado. Vou fazer isso. Lembrando que o dv tem que ser algo que você consiga integrar. Beleza? Então, quando eu for integrar aqui, eu tenho que conseguir. Mas eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu já sei integrar isso aqui. Agora, qual é a derivada de u? A derivada do u é... Se o u for secante, a derivada vai ser a secante vezes a tangente. dx. Está lá na regra de derivadas. O v, por sua vez, vai ser o quê? Integral da secante ao quadrado da tangente. Tangente de x. Isso, tangente de x. Beleza? Se a gente for substituir na fórmula, eu vou ter integral da secante ao cubo, u vezes v. U vezes v. Está aqui, secante de x vezes a tangente, menos a integral de v du. Aqui, ó, v du. V du. Está aqui, vai ficar secante vezes tangente ao quadrado de x dx. Secante vezes tangente ao quadrado de x dx. Não é isso? O que eu aprendi agora há pouco? Eu aprendi que a secante ao quadrado ou melhor, a secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado de x. Não foi a identidade? Porque eu estou vendo uma tangente aqui, ó. Então, o que eu descobri? Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Então, eu já passei o menos 1 para cá. Estou vendo essa tangente aqui, vou substituir aqui para ver o que vai acontecer. Então, eu vou ter secante de x vezes tangente menos, agora aqui eu vou ter integral de secante vezes, no lugar da tangente ao quadrado, eu vou ter secante ao quadrado menos 1 dx. Ok? Então, no lugar da tangente, ó, eu coloquei isso aqui, secante ao quadrado menos 1. O que eu tenho, na verdade? Vamos ver o que eu tenho. Eu vou ter, desse lado de cá, ó, integral da secante ao cubo de x é igual... Vamos olhar esse lado aqui, ó, daqui para lá, né? Secante de x vezes tangente de x. Aí eu vou distribuir aqui, né? Ó, secante vezes secante. Secante vezes secante ao quadrado dá secante ao cubo. Com esse menos aqui, menos integral... Aqui tem dx, né? E aqui também. Vai ficar secante ao cubo de x. Repetindo. Secante de x vezes secante ao quadrado, secante ao cubo dx. Menos com menos aqui, ó, mais. Integral de secante vezes 1. Dá dx. Vai ficar mais porque é menos com menos, né? Mais secante de x dx. Essa integral da secante, a gente encontrou na primeira aula, vocês lembram? Na primeira aula de hoje, não foi que a gente fez? Integral da secante, integral da tangente, cossecante e cotangente. A gente fez no início da aula. Então, a gente já sabe resolver, pode usar aquilo lá. Só que o principal que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. Tá vendo que a secante ao cubo apareceu aqui do lado direito? Então, eu posso passá-la para o lado de lá, ó. Ela é a mesma integral que eu estou resolvendo. Então, eu tenho secante ao cubo. Essa menos integral passa para lá, vai ficar duas vezes, né? Duas vezes a integral de secante ao cubo dx. Então, repetindo, eu tenho uma integral desse lado, aqui eu tenho menos a integral. Quando eu passar para lá, vai ficar mais a integral.
uma integral mais ela mesma, 2 vezes a integral. Do lado esquerdo eu tenho secante de x vezes a tangente, que é isso aqui, ó, mais quem era a integral da secante? Vocês lembram que a gente obteve lá no início da aula? A integral da secante era ln, vou fazer uso do resultado, tá? ln da secante mais a tangente. Beleza? Como a integral que eu estou resolvendo é a integral da secante ao cubo, eu vou passar esse 2 dividindo. E aí eu vou ficar com a integral que eu estou querendo. Então vai ficar integral secante ao cubo dx, que é a integral que eu estou querendo. Esse 2 passa dividindo, vai ficar meio de secante de x vezes a tangente de x, mais, aqui novamente, meio, né? Ou isso aqui dividido por 2, a mesma coisa. ln da secante de x mais tangente de x mais c. Ok? Mais tangente de x mais c. O que tem de novo nesse exemplo? Tem de novo a informação de que a secante e a cossecante, se elas vierem com expoente ímpar, nem tenta usar a identidade. Vocês usam integração por partes, que nós estudamos há umas 3 aulas atrás. Usou a integração por partes, tá? Você vai reescrever a integral. Nessa segunda integral, olha o que aconteceu. A gente usou a identidade. Aí eu pude usar, porque era tangente ao quadrado, eu tenho a identidade que relaciona isso. Substituir e apareceu a mesma integral que eu estou resolvendo. Só que ela está negativa, basta passá-la para o outro lado. Isso foi algo inédito aqui no nosso estudo, né? Onde a integral que a gente quer resolver, ela aparece do outro lado. Aí basta passar ela para o lado esquerdo, é como se fosse uma equação. Quando você tem uma equação assim, ó, vou escrever aqui em cima. X é igual a 7 menos 8 menos x. É a mesma coisa. Eu quero encontrar o valor de x, mas apareceu um menos x aqui, passei ele para o outro lado. Então ficou 2x igual a 7 menos 8, que é igual a 1. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então x igual a meio. É a mesma coisa que aconteceu aqui na integral. Eu quero essa integral, apareceu ela desse lado. Passa para o outro lado, elas juntam. Como eu quero só a integral, esse 2 passa dividindo para o outro lado. E aí, a gente resolveu aqui. Tá? Tem que colocar a mão na massa para ver como é que isso funciona. Mas, em se tratando de integral, quando envolve as funções trigonométricas, são os casos mais trabalhosos que a gente tem aí nesse processo de integração. São os mais trabalhosos, não tem para onde correr. Tá? Beleza? E assim a gente fechou esse exemplo aqui. É bem chatinha essa parte, né? Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei super assustado. Fiquei, caraca, meu irmão, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Até porque eu fiz matemática, né? Então eu falei assim, caramba, que doideira é essa, meu irmão? Tá? Mas faz parte. Depois você se familiariza com isso. Até qual período? A Ellen está perguntando, né? Temos integral até qual período? Então, Ellen, no próximo semestre seria cálculo 3, análise matemática para engenharia 3. Basicamente, a gente vai falar das mesmas coisas, só que agora as funções elas são um pouco mais complexas. São funções de várias variáveis. Ou seja, a gente trabalha com função assim, ó, de uma variável, tá? No cálculo 3, a gente vai trabalhar com função assim, ó. Com mais funções de várias variáveis, ou seja, eu tenho agora uma função aqui com 3 variáveis independentes. Tá? É uma função muito mais complexa. O que a gente estuda nisso? Derivada, limite, integral, então continua tendo integral. Beleza? Então, semestre que vem, a gente continua estudando integral na análise matemática. Quando você parte para engenharia, algumas engenharias têm algumas equações, em aplicações tem equações diferenciais. E algumas equações diferenciais se resolvem com integrais. Tá? Então tem muitas aplicações em que a gente
resolve. É um assunto muito, muito importante aí do cálculo que tem uma aplicabilidade enorme aí na engenharia, principalmente quando você vai para as matérias específicas aí, tá? Olha esse exemplo, pessoal. Tem um produto de tangente com secante à quarta, tangente à quinta e secante à quarta. Primeiro eu vou resgatar a identidade que relaciona isso. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Beleza. Olhando para isso aqui, eu lembro também que a derivada da tangente, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, tu tem que pensar nos elementos que está envolvido aí. E aí, o que eu vou fazer? Pô, eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se aqui fosse tangente à quinta vezes secante ao quadrado, era só chamar a tangente de U. Né? A secante ao quadrado seria a derivada da tangente. Pô, mas eu tenho secante à quarta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desmembrar. Olha só, eu vou deixar essa tangente quieta, porque eu sei que tangente casando com secante ao quadrado, isso dá bom. Dá bom, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Só que eu tenho secante à quarta. Eu vou abrir essa secante. Eu vou abrir secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx. Por que eu abri? Qual o meu objetivo? Se eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado, essa secante aqui eu estou guardando para ser o du. Essa secante aqui eu estou guardando para ser o du. Porque se esse cara for o du, eu posso chamar a tangente de u e aplicar a regra. Só que eu tenho essa secante me atrapalhando aqui. Ó. Ela está me atrapalhando até certo ponto, porque eu sei quem é ela. Olha aqui, 1 mais tangente. Então, eu posso chegar aqui e fazer isso. Ó. Tangente à quinta de x. Quem que é secante ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Estrategicamente, eu guardei essa secante aqui ao quadrado para ela ser a derivada da tangente. Eu fiz isso de forma estratégica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar as integrais agora, essa e essa. São duas integrais, olha só. Eu vou ter tangente à quinta vezes 1, dá tangente à quinta. Só que eu já vou multiplicar pela secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado de x dx, mais, agora eu vou multiplicar essa por essa. Tangente à quinta vezes tangente ao quadrado, dá tangente à sétima, vezes a secante ao quadrado. Então, observou a malandragem? Eu guardei a secante ao quadrado, porque eu sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu guardei uma. E a outra, eu sumi com ela, a outra que estava me atrapalhando, eu sumi usando a identidade. E olha o que aconteceu agora. Se eu chamar isso aqui de U, e esse aqui de U, isso aqui é o du. Isso aqui é o du. Que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Basta aplicar a regra geral da potência, ou seja, soma 1 no expoente, tangente à sexta de x, dividido por 6, mais tangente à oitava, porque aqui é 7, tangente à oitava de x, dividido por 8, mais c. Simples, simples, né? Então, as coisas não surgem por surgir, tá? Elas têm uma certa lógica. A gente leva em consideração quase sempre os elementos que a gente já conhece. Então, eu já sei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu sei disso. Então, eu guardei uma secante, percebi que tinha uma outra me atrapalhando, mas que a identidade me permite sumir com ela. E essa integral, que parecia ser complexa, resolveu de forma até simples. Né? A gente resolve ela de forma até tranquila. Ok? Vamos ver o que tem mais para frente. Outra integral. Só que agora, olha só, que doideira. Eu tenho tangente à quinta, secante à sétima. Então, eu tenho secante, só que agora a secante está com expoente ímpar. Então, fica difícil até eu fazer o que eu fiz no exemplo anterior.
né? Que é separar uma secante ao quadrado e a ímpar. Como é que eu vou sumir Se eu separar uma secante ao quadrado aqui, ó, secante ao quadrado, vai sobrar uma ímpar, secante à quinta. Como é que eu vou sumir com a secante à quinta? Como é que eu vou sumir com a secante à quinta se a identidade diz que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado? Não tem como eu sumir com essa quinta. Então, esse caminho aqui não está adequado. Beleza. Só que a tangente também é ímpar. Poxa, a tangente é ímpar. Eu sei que a secante vezes a tangente é derivada de alguém. É derivada da secante. Eu sei que a secante vezes a tangente é derivada da secante. Né? Derivada da secante. Secante vezes tangente. Então, a gente começa a analisar e aí a gente pode perceber o seguinte. Poxa, não tem como eu separar uma secante ao quadrado, porque vai sobrar a secante à quinta. Então, o que eu posso fazer? De repente, eu posso fazer isso aqui, ó. Tangente à quarta de x vezes secante à sexta de x vezes tangente de x vezes secante de x dx. Tá, eu resolvi separar um de cada. Por quê? Eu sei lá na tabela de regra que a secante vezes a tangente pode ser a derivada da secante, que está aqui, ó. Se eu chamar essa secante de u, se eu chamar a secante de u, não é isso? Ó? Vou colocar aqui em cima. A derivada da secante está lá na tabela, tá? É secante de x vezes tangente de x. Então, estou pensando nisso. Então, eu separei uma secante e separei uma tangente. Para ele ser a derivada de u, para ele ser o du dessa secante aqui, se essa secante for u. Só que tem uma tangente me atrapalhando. Tangente à quarta está me atrapalhando. Se eu não tivesse essa tangente à quarta, eu ia chamar isso aqui de u, isso aqui era o du, era aplicar a regra da potência geral. Só que a tangente à quarta que está me atrapalhando, eu sei quem é ela. A tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Opa, eu sei disso aqui da identidade. Então, tem como eu sumir com a tangente, que está me atrapalhando. Tá? Tem como. Então, no lugar da tangente ao quadrado, isso aqui, ó, tangente à quarta de x é igual tangente ao quadrado de x ao quadrado. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, secante ao quadrado de x menos 1 vezes, agora, secante à sexta vezes tangente de x vezes secante de x dx. Beleza? Se aqui, pessoal, ó, a secante fosse par, eu ia separar secante ao quadrado para ser a derivada da tangente e o resto da secante eu ia sumir com essa identidade. Foi o que eu fiz no exemplo anterior. Só que aqui era ímpar, eu vi que isso não vai funcionar. Aí, e outra coisa, a tangente também é ímpar. Eu falei, caramba, eu pensei e falei, pô, se eu separar uma tangente e uma secante, a secante vezes a tangente é a derivada da secante. Isso aqui pode ser o meu u. E a tangente vai ficar com expoente par. Se ela ficar com expoente par, eu consigo sumir com ela usando a identidade. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. E aqui está o quadrado, né? Então, o que eu vou fazer? Secante ao quadrado, vai ficar secante à quarta. Beleza? Ó, secante, isso aqui é um quadrado da diferença. Então, secante ao quadrado dá secante à quarta. Eu já vou separar aqui. Vou separar. Vai ficar secante à quarta vezes secante à sexta, secante à décima. Secante à décima de x vezes secante vezes tangente. Secante vezes tangente de x dx. Esse secante eu não vou juntar, porque isso aqui é o du. Isso aqui vai ser a derivada dessa secante aqui. Tá? 2 vezes a secante ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2 vezes a secante, então 2. Secante ao quadrado vezes secante à sexta vai ficar secante à oitava
de x vezes secante de x vezes tangente de x, dx, mais 1. Né? Aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes secante a sexta, então vai ficar mais, vou botar aqui, ó, mais secante a sexta de x vezes secante de x vezes tangente de x dx. Então, eu separei, pessoal. O que eu fiz? Ó? Isso aqui de cima, isso aqui, ó, dentro do parênteses, vai ficar secante a quarta menos 2 vezes secante ao quadrado de x mais 1. Deu isso. Aí, o que eu peguei? Secante a quarta, esse primeiro, vezes isso aqui, ó, vai ficar secante a quarta vezes secante a sexta, secante a décima. E o resto eu repeti. Beleza? Depois, menos 2, coloquei aqui fora. Secante ao quadrado vezes secante a sexta, secante a oitava. E o resto eu repeti. Mais 1, 1 vezes secante a sexta, secante a sexta. E o resto eu repeti. Por que eu repeti o resto? Porque esse cara aqui é o du, esse cara aqui é o du, e esse cara aqui é o du. Du de quem? Do que é secante. Do que é secante. Beleza? Essa foi a estratégia que nós utilizamos partindo do princípio de que a secante de x vezes a tangente de x é a derivada da secante. Então, eu foquei em fazer com que na integral fique secante para que eu chame ela de u. E ao lado dela tem a sua derivada, que é secante vezes tangente. Foi nisso que eu foquei. Tá? E agora é só aplicar a regra da potência. Aqui, ó, soma 1 no expoente. Então, o resultado vai ficar secante elevado a 11 de x sobre 11. Menos 2, secante aqui, ó, elevado a 9 de x sobre 9. Mais secante elevado a 7 sobre 7. Mais c. Beleza? Observe que essa regra de substituição, né, técnica de substituição ou as regras gerais, a gente está usando o tempo todo, né? E assim a gente resolve esse exemplo, ok? Então, o processo ele é investigativo. Você vai ter que pegar a integral, conhecendo as identidades e partindo do princípio que você tem a tabela de regras, você tem que trabalhar a sua integral de tal maneira que você use elementos conhecidos e as novas integrais sejam possíveis, né? Vamos dizer assim, passíveis de resolução usando as técnicas anteriores, ok? É isso que aconteceu o tempo todo aqui na aula de hoje, tá? Por isso que eu nem separei em casos. Quando secante e cossecante é a única observação da aula. Quando a secante e a cossecante tiver expoente ímpar, quando elas estiverem só e tiver expoente ímpar, tem que partir para o método de integração por partes. Depois, como desafio, vocês podem até usar as identidades e vocês vão ver que não vai dar para... Vocês não vão conseguir chegar muito longe. Ok? Bem, com isso acabamos, né? Eram os exemplos que eu tinha para hoje aí. Coloquei uma lista lá bem menor em relação às listas anteriores e que dá para você treinar aí, ter uma noção aí, tá? De como que você tem que trabalhar para que você possa conseguir resolver esse tipo de integral, ok? No demais, é isso. Semana que vem tem tarefa.